A paz do Senhor Jesus para todos aí do meu canal do YouTube. Nós estamos aqui no Monte em Guaianazes, nesse feriado, hoje dia 29 de março de 2024, aqui no Monte de Guaianazes. Nós já passamos um período orando, buscando a presença de Deus, né? Muitos viajaram, mas nós viemos fazer a melhor parte, que é adorar o Senhor e buscar uma direção para o Senhor. E quando nós chegamos aqui, o irmão Osmir, está aqui do meu lado, sentiu no coração de fazer a leitura do Salmo 40. E esse Salmo 40, ele tem muitas dádivas preciosas que nós cristãos precisamos aplicarmos para nossas vidas, né, Osmir? E interessante que ele já começa no verso 1 do Salmo 40, ele já começa dizendo assim: depositei toda a minha esperança no Senhor. E o verso termina, a parte B, dizendo assim: ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. E aqui é interessante que quando a gente tem o nosso foco e o nosso objetivo em Jesus e confiamos em Deus, a Bíblia diz que ele inclina os ouvidos. Nós lemos aqui no verso 1. Ou seja, Deus se agrada daqueles que o buscam, daqueles que no momento de aflição, no momento de angústia, no momento de uma doença, de uma enfermidade, se realmente você depositar o teu coração sem duvidar, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né, Osmir? Então, se você deposita essa fé do jeito que está aqui, o Senhor vai inclinar os ouvidos e Ele vai te responder. E Ele vai responder com provisão, de acordo com aquilo que a gente está passando. Aí veja só que como Ele responde, porque o verso 2 do Salmo 40 vai dizer exatamente assim: olha só, Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Olha o cuidado que Deus tem quando a gente busca Ele, quando a gente se humilha diante dEle, quando a gente reconhece a presença de Deus em nossas vidas e quando a gente reconhece Ele como o único e verdadeiro Deus. Quando ele fala aqui um poço de destruição, são pessoas que estão arruinadas na vida financeira, arruinada no casamento, ou arruinada de ver um filho nas drogas, de ver um filho na perdição, e o nosso coração está aflito, dolorido, gemendo de dor. Muitas vezes até nos falta força para orar, para buscar o Senhor. Às vezes pode ser uma doença física em nós mesmos. E ele continua dizendo, ó, de um atoleiro de lama. Isso aqui está se referindo às consequências pelas atitudes erradas que nós tomamos. Por decisões frustradas que nós às vezes tomamos em nossas vidas sem antes consultar a Deus, sem antes pedir uma direção para Deus, porque infelizmente a nossa carne muitas vezes ela milita contra o espírito que está em nós, e muitas vezes no automático, quando a gente está passando por um problema, a gente busca primeiro as soluções da terra, só depois de muito ter decepções é que a gente lembra de Deus. Mas aqui diz que se a gente faz isso em primeiro lugar, Ele vai fazer essa restauração em nossas vidas. E veja que a parte B do verso 2, ele diz: pôs os meus pés
sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. De quem é essa rocha que o salmista está falando? Essa rocha, ela é Jesus. Essa rocha é Cristo Jesus. Porque lá no Evangelho de Mateus, quando Jesus estava falando para Pedro, ele diz, e sobre esta rocha, ou seja, ele estava se referindo a ele, a Jesus, edificarei a minha igreja. Várias passagens na Bíblia falando de rocha, e a gente sabe que essa rocha, ela é Jesus, e ela leva para o caminho de Jesus, e ela nos ensina uma única verdade. E qual é essa verdade? É que a única salvação é através de Jesus. O único caminho que vai nos levar a Deus é através de Jesus. Porque não há outro caminho, não há outra rocha, não há outra alternativa. Você pode servir a outras religiões, você pode dizer até que crê em Deus, mas as suas atitudes não condizem com o que você está falando, porque você, às vezes, tem sua fé inclinada para a sua religião, porque você, às vezes, foi ensinado pelos seus pais, ou você cresceu. Mas aqui, essa rocha não está falando de religião, aqui está falando do caminho. A Bíblia Sagrada, meus irmãos, de Gênesis a Apocalipse, ela dá uma direção, ela dá um norte. E esse norte é Jesus de Nazaré. E veja que no verso 3, ele continua dizendo, pôs um novo cântico na minha boca. Esse cântico está falando de alegria, está falando de paz, está falando de descanso, está falando de confiança, está falando de felicidade, está falando de uma proteção divina sobre aqueles que confiam em Deus, sobre aqueles que têm a sua fé alicerçada em Jesus. Jesus, lá em Mateus, eu acho que é no capítulo 5 ou capítulo 6, quando ele fala assim que aquele que constrói a sua casa na areia, às vezes com o vento, com a chuva, ela se destrói, mas aqueles que constroem a sua casa na pedra, e essa pedra é Jesus, pode vir chuva, vendaval, tempestades, dificuldades, mas se você está, e a casa fala de nós, essa casa quando fala, ela está falando da nossa vida, quando ela está alicerçada na Bíblia Sagrada, aí a gente vê a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. E o verso 3 continua, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando a gente serve a Deus, o que vem na nossa boca é louvor, é adoração, porque a gente quer adorar o Deus que tudo fez, que tudo operou em nossas vidas. E olha só como termina o verso 3 do Salmo 40, termina dizendo assim, muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. Ou seja, o que ele está falando aqui? Muitos verão isso e temerão. Eles verão o quê? Eles verão que na sua vida, para você que serve a Jesus, para você que é crente em Jesus, para você que teve um encontro com Jesus, a sua vida é diferente. O brilho do Espírito Santo reluz na vida daqueles que têm a sua fé alicerçada em Jesus. Não adianta apenas dizer que crê em Deus. Não adianta apenas dizer que você ora, que você confia e que até acredita em Jesus, se você, com as suas ações, com as suas atitudes, não demonstrar essas verdades bíblicas. Por isso que é necessário esse encontro com Jesus. Aquele que se entrega para Jesus, entrega sua vida para Jesus, como está escrito lá em Romanos, aquele que confessa e no seu coração crê, alcança perdão e misericórdia e a salvação. Agora, olha só o verso 4, ele diz, como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. E não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Tá vendo? A gente não precisa ter um ídolo, a gente não precisa
ter uma imagem para que ali a gente venha se espelhar e venha olhar aquela figura como se fosse Deus. Ele diz que a pessoa que confia e que põe e que deposita a sua confiança no Senhor, essa pessoa é feliz. Pode ter escassez, você pode não ser uma pessoa rica material, você pode ser uma pessoa que não tem posses, que não tem bens, mas se a sua alegria está depositada em Jesus, você é uma pessoa feliz, você é uma pessoa alegre. E por mais tribulações, dificuldades que você passa, mas nada tira essa alegria. Sabe por quê? Porque essa alegria, ela não vem da terra. Essa alegria, ela vem do céu. Aí, o verso 5 diz assim: Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito. Sabe o que é isso? É você reconhecer que tudo de bom que acontece nas nossas vidas não é mérito nosso. Não é por por nossa capacidade intelectual, mas é que ela vem de Deus. E se ela vem de Deus, a gente tem que dar honra a quem merece honra. E o único que merece honra é Deus, porque se Ele não der saúde para nós, nós não saímos nem do lugar. Se Deus não der o fôlego de vida para nós não conseguimos sequer se levantarmos da nossa cama. Quantas pessoas aí estão inválidas, doentes, às vezes tem dinheiro, às vezes tem posse, mas a vida daquela pessoa é inválida porque ela não tem saúde. Ela está ali prostrada numa cama, muitas delas até em estado vegetativo. Aí eu te pergunto, de que adianta aquela riqueza? De que adianta aqueles bens? De que adianta todos aqueles tesouros na terra se não pode dar o que é mais vital na vida do ser humano, que é a sua saúde, que é o seu vigor, que é a sua disposição? Então, eu quero te chamar para uma reflexão nesse dia 29 de março de 2024, nesse dia santo, dia que se comemora a morte do Senhor Jesus Cristo e que fazem peregrinações, mas eles não têm uma mudança de vida, eles não vivem na dependência somente de Jesus, porque além de Jesus, eles têm outros deuses. E veja que o verso 4 diz exatamente isso. O final do verso 4 diz, olha só, a parte B do verso 4 diz: dos que se afastam para seguir deuses falsos. Está falando de ídolos, de pessoas que dizem que confiam em Jesus, mas também têm a fé, a crença dele em outros deuses. E Deus não aceita dividir a glória dele com ninguém. O verso 6 diz: sacrifícios e oferta não pediste. Deus não pede sacrifício, Deus não pede oferta, Deus pede um coração cheio de alegria, de paz, de gozo e de entrega e de confiança ao seu Filho Jesus Cristo. E olha só, vira a página aqui, o que continua dizendo aqui no verso 8: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei, que é lei? É tudo que está aqui, ó, na Bíblia Sagrada. Os mandamentos, os estatutos, as ordenanças que Deus deixou. Ele diz: tenho grande alegria de fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei, ou seja, os mandamentos, está no fundo do meu coração. Agora, veja que, pulando lá para o final do Salmo 40, o verso 16, que é o penúltimo verso do Salmo 40, diz assim: mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Tá vendo? Diz mais aqui a parte B do verso 16: digam sempre aqueles que amam a tua salvação,
grande é o Senhor. Agora, mais lindo é o último verso. Olha o que diz aqui, ó. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Olha que lindo. Deus está dizendo assim, na tua necessidade, nas tuas privações, se você realmente confia em mim, eu vou te dar o socorro. Eu vou usar os meios para te abençoar. Não precisa se angustiar nem se desesperar, porque eu tenho cuidado de ti, guardado de ti. E Deus diz para você que vai assistir esse vídeo, não te preocupas, pode estar doendo, pode estar até em desespero, mas se você tem sua confiança depositada em Deus, creia, acredite de todo o coração que Deus vai te suprir. Que essa mensagem toque fundo no teu coração. Que Jesus vá ao teu encontro e que você deixe as tuas confianças nos deuses, nos ídolos e deposite tua confiança em Jesus, pois só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aceite Jesus o quanto antes. Sabe por quê? Porque você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe se amanhã você está vivo. E o dia da salvação é hoje. É hoje que Jesus quer te salvar, quer te libertar. Então, aceite Jesus como teu Salvador. Procure uma igreja evangélica que pregue Jesus como Salvador, porque ali eu creio que você vai criar raiz e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu vou dar uma oportunidade para o Osmi fazer só a finalização e a gente encerrar esse vídeo. Só fala assim algo que você sente aí de Deus. Dá só um recado para os inscritos aí, algo de Deus. Em cima dessa palavra, né? Amém? Então, em cima dessa palavra, né? Os irmãos possam receber, né? E que o irmão Flavinho falou aqui. A nossa esperança, a nossa confiança é nele. Somente nele, né? Só nele, né? Em mais ninguém. E mais ninguém. Então, Amém? receba essa palavra, fique firme. Se você é um cristão já, continue firme, esperando só no Senhor, como ele falou, independente do que você está passando nesse momento. Seja um filho, um marido, um esposo, uma enfermidade. A sua confiança tem que vir dele. A sua confiança tem que estar nele. Receba aí, você que está do outro lado, e você vai ver o poder da mão de Deus. Amém? Amém? Amém. Deus te abençoe nesse feriado e que as ricas Receba bênçãos de vitória. Deus estejam sobre sua vida. E eu quero encerrar esse vídeo proclamando as bênçãos do Senhor. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as ricas e doces consolações do Espírito Santo esteja na tua vida hoje e para todo sempre. Amém? Receba a sua vida. Fiquem com Deus.